Paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar a nossa leitura, porque o tempo da live é 1 hora, e 1 hora já deu, tá? Nós vamos continuar a leitura. Bíblia em 100 dias. Nós estamos no 3º dia, nós vamos ler Gênesis do 17 ao 28 e depois Mateus do 5 ao 8. Bíblia em 100 dias. Então esse é o 3º dia de 100. Terceiro dia de 100. Amém? Eu já estou em Gênesis capítulo 24, versículo 34, tá bom? Vamos lá, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata e ouro. Olha só, o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, vacas, e prata e ouro, e servos, e camelos e jumentas. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho ao meu Senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomará mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu Senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então será livre do meu juramento, quando fores à minha família. E se não te darem, livre será do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. E ela me disse: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água, e disse-lhe: e eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filha de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu Senhor para seu filho. Gênesis 24, 49. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu Senhor, fazei-me saber, e se não também fazei saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Então, quando o servo de Abraão ali dá aquele testemunho, Labão fala assim: ó, do Senhor procedeu este negócio. Ele fala: esse negócio é de Deus. É de Deus. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja mulher do filho de teu senhor, como tem dito ao Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou os servos, olha só, vasos de pratas, joia, vasos de ouro e vestes, e deu-lhe a Rebeca. E também deu coisas preciosas ao seu irmão e sua mãe. Então, o servo de Abraão,
ele é uma tipologia do Espírito Santo, e Rebeca é da igreja. Só quero abrir um parênteses aqui. Ó, e tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestes, e deu a Rebeca. Então, o servo aqui é uma tipologia do Espírito Santo. E nós sabemos que os dons espirituais estão disponíveis à igreja. Assim como o servo de Abraão deu ali joias, prata, vasos de ouro a Rebeca, assim o Espírito Santo também, né? Ele tem, os dons estão disponíveis à igreja, e o Espírito Santo ainda ele nos dá dons espirituais, o dom da palavra da sabedoria, da ciência. Então busque os dons espirituais. Quero deixar bem claro assim como o servo de Abraão deu joias, deu ouro, ali prata a Rebeca, assim o Espírito Santo, ele quer nos dar os dons espirituais. Por isso que a Bíblia fala, busque os dons. Então, os dons espirituais estão disponíveis para a igreja. Busque os dons, palavra da sabedoria, da ciência, de profecia, discernimento de espírito. Então, busque os dons. Amém? Então, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Amém? Fecha parênteses. Que lindo isso aqui, né? Vou até marcar aqui, ó. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro. Glória a Deus. Vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então começaram e beberam, ele e os varões com ele estavam e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e a sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lo. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irá tu com este varão? E ela respondeu: irei. Olha só, assim como o servo, né, na tipologia, o Espírito Santo convenceu Rebeca. Olha só, é o Espírito Santo que nos convence, né? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós se arrependemos, aceitamos Jesus, e o Espírito, e olha só, ainda o Espírito Santo nos disponibiliza dons espirituais. Glória a Deus. Rebeca fala assim, ó, eu irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e a sua ama. E o servo, então Rebeca ali, olha para você ver, ela responde ali, né? Eu irei, de forma voluntária. Então despediram Rebeca, sua irmã e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e o seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laurel, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Então tomou ela o véu e cobriu-se. Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Então esse encontro também tipifica também o encontro da igreja com Jesus nos ares, né? Do arrebatamento da igreja, na tipologia. Rebeca é a igreja, Isaque é Cristo. Então o servo é o Espírito Santo, convenceu Rebeca, né? Distribuiu dons espirituais ali, vaso de prata e de ouro, e agora Rebeca vai ao encontro de Isaque.
Assim a igreja irá ao encontro de Jesus ali nas nuvens, né? No arrebatamento, a volta iminente do Senhor. Quando a trombeta soar, nós vamos encontrar, né? Quem é aquele varão? Né? É Jesus Cristo de Nazaré. Então, assim como Rebeca encontrou com Isaac, assim a igreja encontrará com Jesus nas nuvens. É uma tipologia do arrebatamento. E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-o. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Olha que interessante. Então o Espírito Santo vai lá, convence Rebeca, dá presentes para Rebeca, né, que representa também os dons espirituais, né, que estão disponíveis para a igreja. O Espírito Santo, ele disponibiliza dons para nós. Ali, Rebeca decide ir com seu senhor, e depois Rebeca encontra, né, com Isaac ali no campo, né, o encontro de Rebeca com Isaac, que tipifica o encontro de Cristo com a igreja nos ares. Aí depois Isaac pega a Rebeca e leva para a tenda. Também tipifica o quê? Que após o arrebatamento da igreja haverá dois eventos, né? Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Assim como Isaac levou Rebeca para a tenda, assim também Cristo levará a igreja a participar das bodas do Cordeiro. Então, após o arrebatamento da igreja, né, e após o tribunal de Cristo, nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Olha assim, Isaac trouxe para a tenda. Então, Cristo nos levará para a tenda. E a tenda aqui é uma tipologia das bodas do Cordeiro. Cadê os íntimos de Deus aqui? Fecha parênteses. Isaac trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinha, e Joxã, e Medã, e Midian, e Isbaque, Suá. E Joxã gerou a Seba, e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Luimim, e os filhos de Midian foram Efá, Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Olha só. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, mas aos filhos da concubina que Abraão tinha, deu Abraão presentes. Aos outros deu presente, mas a Isaac deu tudo o que tinha. E vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaac a oriente, para a terra oriental. E esses, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Olha só, a longevidade de vida. 175 anos. Gênesis 25. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laoi. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsam, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemar. Esses são os filhos de Ismael. Esses são os seus nomes, pelas suas vilas, pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Esses são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Agora os descendentes de Isaque.
E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos. Olha só, 40 anos. Quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, é porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos. Era das 60 anos quando gerou. Então, ele tinha 40 anos quando casou com Rebeca. E ele era idade da... E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Olha só, uma comparação só aqui. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca. Então ele tinha 40 anos. E Rebeca era estéril. E ele orou instantemente. Ele orou ao Senhor. E olha para você ver que Deus só foi abrir a madre de Rebeca quando ele tinha a idade. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Olha só, 20 anos. 20 anos ele esperou. 20 anos ali orando. Olha só. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca. Certo? E olha aqui agora. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então, 20 anos. E era da idade de 60 anos quando gerou. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca. Então ele tinha 40 anos quando casou e só gerou quando tinha 60 anos. E amava... E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado, porque isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu vou repetir. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Abre parênteses. Não despreze a sua chamada. Fecha parênteses. Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser.
peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã? Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher? Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecido, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente a serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar. Invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, e príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis, e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós, e te façamos concerto, que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu e os benditos do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se deles em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água.
e chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Benri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Isaque manda Esaú fazer um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eis aqui, já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. E não sei o dia de minha morte. Glória a Deus. Não sei o dia de minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. E sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. E traze-mo para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E leva-lo-ás ao teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos um enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz, e vai e traze-nos. E foi, e tomou-os, e trouxe a sua mãe. E sua mãe fez um guisado, saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levante agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isto que tão cedo o achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú, e não conheceu porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o, e disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou, então, cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos seus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Se, Senhor, Deus de teus irmãos e os filhos da tua mãe, se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem.
E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai. E veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma de caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou a minha primogenitura, e me tomou, eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti todos os seus irmãos, lhe tenho dado por servos, e de trigo de mosto o tenho fortalecido, que farei pois agora a ti, meu filho. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, sem orvalhos os céus. E pela tua espada viverás, ao teu irmão servirá. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse ao seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com elas alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, até que se desvia de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizestes. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas da terra, para que me será a vida? E Isaque chamou a Jacó, e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher da entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, e Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabaiote.
Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-ão ao ocidente, e ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dante era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, e o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Gênesis capítulo 28. Agora vamos Mateus do capítulo 5 ao versículo 8. Mateus capítulo 5 ao versículo 8 agora. Glória a Deus. Mateus 5, vamos lá. Mateus do 5 ao 8. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Glória a Deus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus.
Ouviste que foi dito aos antigos? Não matará, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será o réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então o problema é dentro. Porquanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atiro para longe de ti, né? Uma palavra figurada, né? Figura de linguagem, não é literal. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-o, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faça que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurarei, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim e não. Não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, palavras de Jesus: amai os vossos inimigos, bendizei aos que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé na sinagoga, esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que te vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirem. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrarei contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejua, mas sim a teu Pai que te está oculto. O teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, porém, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas, do que as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, ou ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não julguei para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro, ou cisco, do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas,
para que não as pisem e voltem-se e vos despedacem. 7:7. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos querei que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou-se da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o diga a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou,
e levantou e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximou-se dele um escriba e disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que eu primeiramente vá sepultar meu pai? E Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo eles, introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-os, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Graças a Deus, concluímos a leitura. Terceiro dia de 100. Lemos Gênesis do capítulo 17 ao 28 e Mateus do 5 ao 8. Foi um pouco puxado hoje, mas graças a Deus conseguimos até aqui, nos ajudou o Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento. Meu Pai,